Será que você está no passado da venda de colchão? Será que você está no presente? Ou você já está no futuro da venda de colchão? Tem muita gente que ainda está no passado. E hoje nós vamos fazer esse ajuste de rota. Nós vamos fazer essa recalculagem de rota aí, para gente, todo mundo, ir para o mesmo rumo, que é o futuro das vendas de colchão. Mas como que tá? Mudou alguma coisa? Não mudou? Como é que tá? Papel e caneta na mão? Vamos embora começar? Já passou 6 minutos. Bom, vamos lá, eu comecei em vendas, no mundo de vendas em geral, com 14 anos mais ou menos. Meu tio trabalhava na liderança capitalização, vendia carnê do baú, do Silvio Santos. E eu me lembro muito bem que ele me ensinou o básico da venda. Pra você ter uma ideia, ele me ensinou, tinha 14 para 15 anos, ele me ensinou a cumprimentar as pessoas, cumprimentar o cliente. Ó, você tem que dar a mão pro cliente. Olha o que é básico, gente. Aí outro dia cheguei para trabalhar com a blusa amarrada na cintura, e eu me lembro muito bem, ele falou, opa, para você falar com o cliente, você não pode estar com a blusa amarrada na cintura. O básico ele me ensinou. Se você não tiver alguém que te ensine o básico, e aí? Às vezes a gente está errando e não sabe. Meu tio falou assim, ó, tira essa blusa da cintura, não fica bem, tira ela daí. Olha que detalhe. Eu me lembro que passou o tempo e eu aprendi muita coisa, e passou o tempo, e eu me lembro que em 1995, 96, só tinha quatro pessoas boas que ensinavam vendas. Só tinha 4, que eu me lembro, só tinha 4. Só tinha o Lupa, né, do vendedor Pitbull, tinha o Alfredo Rocha, tinha o professor Marins e tinha o Daniel Godry. Só tinha esses 4. Não tinha mais fera na venda. Então só tinha esses 4. Você tinha que aprender com eles. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que a demanda naquela época era maior do que a oferta. Como assim? Me explica melhor, Luciano. Significava o seguinte, que tinha mais gente querendo comprar do que profissionais para vender. Tinha muita gente querendo comprar, mas tinha pouco vendedor. A demanda era grande e a oferta de vendedores era poucas. Aí tinha naquela época o famoso tirador de pedido, o vendedor tirador de pedido, o vendedor viajante, não é? O vendedor mascate no Brasil. Quem é mais velho aí sabe do que eu estou falando. Lembra do vendedor viajante? Do vendedor mascate? No Brasil tinha muito vendedor mascate. Era o cara do malho, antigamente, no passado da venda. Era o cara do malho. Era o cara do empurrômetro. Era o cara da lábia. Quem tinha lábia, né? Era vendedor. E aí foi começando a mudar. Foi começando a mudar e foi começando a ter mais ofertas do que demanda. Aquele vendedor da lábia, ele começou a ficar meio estranho. O cliente já não gostava muito dele. O cliente não precisa de um cara, que fica rotando, cuspindo, vomitando argumento nele. Esse vendedor do passado, que vomitava argumento, que rotava argumento, é nesse palavreado mesmo. Eles argumentavam de qualquer forma. Hoje o cliente, no vendedor do futuro das vendas de colchão, ou o futuro de qualquer venda, sabe o que o cliente precisa hoje? O cliente precisa, no futuro das vendas de colchão, que você crie valor no produto. Aí o cenário de vendas muda se você criar valor no colchão. Aí o que acontece? O mundo das vendas começou a mudar. 2000 para cá, começou a mudar. O cenário mudou da tática para a estratégia de vendas.
Não era mais tática. É a estratégia. O que é tática, Luciano? A tática é o que fazer para ganhar o campeonato. E a estratégia é como fazer para ganhar o campeonato. Como que eu tenho que fazer? Me explica. Hoje o vendedor, ele tem que ser o vendedor do futuro de colchão. O vendedor, ele tem que ser um criador de valor. Senão não vende. Dos anos 2000 para cá, as coisas começaram a mudar. Por que mudou, Luciano? Sabe por que mudou? Porque hoje os clientes são muito mais exigentes. Por que os clientes são muito mais exigentes? Porque eles têm dois atributos fortes. Quais são os atributos fortes que ele tem? Ele tem opção e ele tem informação. Ele tem opção e ele tem informação. São dois atributos que o cliente tem fácil. Opção, muita opção de colchão, muita loja de colchão, muito vendedor de colchão, e ele tem muita informação. Fácil na vida dele. Por quê? Por causa da tecnologia. Por que ele tem isso daí? É muito fácil de você, dependendo do que você fala para o cliente hoje, dependendo da demonstração como você faz, o que você fala para esse cliente, ele vai saber se é verdade ou mentira na hora, pelo celular. Você está falando alguma coisa, ele vai checar no celular, às vezes na sua frente. Então ele tem informação líquida e instantânea no celular. E isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque vai fazer e faz aparecer os profissionais de vendas de alta performance. Os que estão realmente preparados. Eu me lembro muito bem que em 1994, 93, eu vendia amendoim. Sabe fazia aquelas cartelinhas de amendoim, ia nos bares, ia nos lugares vender, e chegava lá para vender, o senhor tem aqui 5 do amendoim japonês, 5 do colorido, tá faltando 10 desse, tá faltando 10 daquele outro. Eu era um tirador de pedido de amendoim. Luciano, mas por que você era um tirador de pedido de amendoim? Sabe por quê, pessoal? Não é que não tinha internet naquela época. Não tinha telefone. Como que o seu mané do bar ia fazer pedido? Naquela época, no passado, não tinha telefone. Não é que não tinha internet. Então, o vendedor do passado era muito vendedor, tirador de pedido. Ele ia no local para tirar o pedido. Agora, no mundo de hoje, onde a informação é líquida e instantânea, se você não tiver e não for profissional e um expert na venda de colchão, ferrou. Ferrou. Por isso que tem muita gente que não vende. Por quê, Luciano? Porque a maioria dos vendedores hoje não estão criando valor. Criar valor na demonstração dá trabalho. Criar valor dá trabalho. Né? O vendedor de colchão que se ligar no que eu estou dizendo hoje, vai ter uma posição de rei no mercado de vendas de colchão. Se o vendedor de colchão se ligar no que eu estou falando hoje, vai ter uma posição de rei na venda de colchão. Por quê, Luciano? Porque hoje a posição de um vendedor de colchão, ela é muito mais estratégica. Ela é muito mais estratégica. Hoje, entre um cliente e uma empresa, tem você. Você é a variável que vai fazer a diferença. Você é a peça mais importante entre a empresa que você representa e entre o consumidor que está afim de ouvir a sua proposta, ouvir a sua demonstração. Se você se ligar no mundo, no futuro das vendas que é hoje, uma coisa eu te falo, você vai ser rei na venda de colchão, você vai ser faixa preta na venda de colchão, mas tem que enxergar o mercado de hoje, tem que entender aqui na mente que o mercado mudou, que o cliente está mais exigente, que o cliente tem mais opção, que o cliente tem mais informação rápida. Então fique esperto no que você fala.
Fique esperto para ver o que você fala, porque para você falar o que o cliente já sabe, ele não precisa de ninguém para comprar, ele olha na internet. Então, ou seja, o que eu falo hoje para a minha equipe? Não idiotize o seu cliente. Não idiotize o seu cliente. Por quê, Luciano? Não fala o que ele já sabe. Se você falar o que ele já sabe, não vai entrar no coração dele. Dá para dar nó no cliente hoje? Dá para empurrar um colchão no cliente hoje? Não. Isso é velho. Isso é do passado. Sabe aquela história? Não, vamos tomar um cafezinho, seu fulano. Ou você está na sua loja de colchão, você chama o cara para tomar um café. Ou você está na casa dele, ele chama você para tomar um café. Desculpa, você não está ali para tomar café com o cliente. O cliente hoje, no mercado de hoje, você precisa do quê? O que o cliente precisa de você? Ele precisa de solução. O cliente quer uma solução. Por isso que ele entrou na tua loja. Por isso que ele chamou você na casa dele. O cliente não precisa ser seu amigo. Ele não precisa da tua amizade. Ah, não, eu não vendi para esse cliente, mas eu fiz uma amizade com ele. Põe na tua cabeça uma coisa. No futuro das vendas de colchão, o cliente não precisa da tua amizade. Você não precisa ser amigo do cliente. Sabe o que o cliente precisa? O cliente precisa de alguém que crie empatia para ele. O cliente precisa que alguém crie conexão, que alguém gere valor na demonstração, na solução dele. É na solução dele. Quantas vendas eu falo que tem muito vendedor do passado, até hoje. Quantas vendas que às vezes você perdeu uma venda porque você se desconcentrou. Ô Luciano, como assim? Sim. Às vezes é igual eu falo no futebol. Você entra com o pé mole. Se você entra com o pé mole nas vendas, eu falo que vendas é igual a Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. Toda venda é final do Brasileirão ou é final de Copa do Mundo. Se você entrar com o pé mole, o que vai acontecer? Se você entrar desconcentrado, você vai perder a venda. No mundo de hoje é. O futuro da venda de colchão é. Hoje tem tudo. É hoje. Você, no mercado da venda hoje, na casa do cliente, que se ele entrar na tua loja, você tem que se desligar de tudo. Celular, WhatsApp, se desliga de tudo. Concentra-se só no cliente. Senão você perde a venda. O cliente é a pessoa mais importante naquele momento, naquela demonstração é a pessoa mais importante. Não atende telefone, não atende WhatsApp, não olha para celular, é o cliente. O momento da venda, às vezes você está no ápice da venda. E o que acontece? Você não fecha a venda. Por quê? Você se desconcentrou. Sabe o que aconteceu com você? A emoção estava lá em cima. Você estava dando argumento, você estava dando solução, você estava concentrado, a emoção estava lá em cima, você estava no ápice da venda, de repente a emoção caiu. Por quê? Você perdeu a concentração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Escreve aqui para mim, por favor. Quanto tempo você demora para fazer uma demonstração para um cliente? Escreve aqui. Escreve aqui para mim. Quanto tempo você demora? Ah, Luciano, 45 minutos. Ah, Luciano, 1 hora. Ah, 2 horas. Seja sincero. Você vai fazer um atendimento. Escreve aqui para mim. Quanto tempo você demora para fazer um atendimento? Começo, meio e fim. Escreve aqui para mim. Seja sincero. Escreve aí para mim. Quanto tempo você demora para fazer uma apresentação? É 1 hora? É 45 minutos? Gilvan, de 1 a 2 horas. Cristiano, 3 horas. Juliano, 45 a 75 minutos. Guto, 4 minutos ou 1 hora. Edivaldo, 1 hora e 20. Daniel, 30 minutos demonstrando e 30 minutos no fechamento. Raimundo, 30 minutos, mais ou menos 1 hora. Anne, 2 horas. Gilberto, 2 horas. Em média, 1 hora. Joseneide, 2 horas. Vou dar uma dica para vocês.
Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Presta bem atenção. Eu vou dar uma dica para vocês, é muito importante o que eu vou dizer agora. Uma demonstração na venda de um colchão estourado 1 hora. Não deixa passar de 1 hora. Por quê, Luciano? Sabe o que vai acontecer? Depois de 1 hora, a energia cai. De qualquer apresentação, de qualquer produto, depois de 1 hora, a energia cai. Quem demora 2, tá ruim, não tá legal. Quem demora 3, tem que repensar. Tem que recalcular essa rota, tem que rever esse processo. Às vezes você tá deixando o cliente dominar o processo da venda. 1 hora no máximo é uma demonstração. Quando toda a apresentação que se passa de 1 hora, a energia cai. Se a energia cair, o cliente vai começar a falar assim, não, beleza, vou pensar. Ah, tá bom, volta amanhã que talvez eu vou comprar. Faz o seguinte, você pode voltar mais tarde que eu vou conversar com a minha esposa? Esquece. Perdeu o time da venda. Toda apresentação que passa de 1 hora, energia cai. Macarrão se come quente. Macarrão se come quente. Quem está demorando mais que 1 hora está gastando muita energia do cliente. Eu estou falando de hoje no futuro das vendas de colchão. No passado, você podia demorar 2, 3 horas. Hoje não. Hoje o cliente quer mais objetividade. O Daniel aqui, faixa preta, matou a charada. 30 minutos de demonstração e 30 minutos de fechamento. O Daniel, por isso que ele é faixa preta 3º grau na venda de colchão. Ele entendeu. Você tem que entender o jogo nesse novo mercado da venda de colchão. Após 1 hora de apresentação, qualquer apresentação, energia, a tendência é cair. Então não passa de 1 hora. Às vezes você perde o momento certo de pedir a venda. Ô, Luciano, como assim? Sim. Às vezes o olho do cliente já brilhou, mas você perdeu o momento de pedir a venda. O que é pedir a venda? Preencher o pedido. Às vezes o cliente já brilhou o olho dele no momento que você percebeu, só que você não preencheu o pedido. Você não falou as palavrinhas mágicas. Pega lá o cartão, dona Maria. O cartão da senhora é Visa ou é Master? Isso é pedir a venda. Aí você vai só colocando argumentos e vai cansando essa venda. Aí o cliente, para te mandar embora da frente dele ou para sair da tua loja, ele diz o seguinte, eu vou pensar. Eu vou falar com a minha esposa. Eu vou falar com a minha filha. Você perdeu o time da venda. Anota essa. A energia caiu. A tendência é você perder a venda. Fez a venda também? Fez a venda? Para de falar de colchão. Fez a venda? Passou o cartão? Fez o Pix? Preencheu o pedido? Assinou? Não se fala mais em colchão. Fala de viagem, fala de filho, fala de escola, fala de outra coisa. Eu estou falando no futuro das vendas de colchão. E outra coisa, você não vende colchão. Começa no futuro das vendas de colchão. Antigamente tinha um vendedor de colchão. No passado, hoje não. Hoje você vende o móvel mais importante de uma casa, mas você tem que colocar isso na sua mentalidade. Hoje você vende um artigo de saúde, hoje você transforma a vida do cliente. Você não vende colchão mais, mas põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. Eu me lembro muitas vezes eu saía com a minha mãe, quando eu tinha 10 anos, minha mãe vendia, chegou uma época que minha mãe vendia panelas, e as vizinhas falavam para minha mãe assim, oi, dona Alzira, tudo bem? A senhora está vendendo panelas? Minha mãe falava o seguinte, minha mãe era analfabeta, só sabia escrever o nome, mas era uma vendedora profissional nata.
O que ela falava? Não, dona Maria, eu não vendo panelas. Eu vendo o almoço de domingo da sua família. É isso que eu vendo. Eu vou na sua casa fazer uma demonstração. E quando ela fazia demonstração de panelas, ela colocava comida na panela, fazia uma comida e colocava. Tá vendo como essa panela faz um cozimento gostoso? Ela guarda todos os nutrientes. Esse que é o almoço mais gostoso que essa panela faz. Ou seja, o que você está vendendo? Colchão? No futuro das vendas de colchão, não. No futuro das vendas de colchão, você tem que vender o intangível. Luciano, o que é o intangível? O intangível é você criar valor. Você quer ver um exemplo? Um vendedor profissional, um corretor de imóveis. Ah, eu quero ver um apartamento. O cliente chega para ele fala assim, tá bom, vamos lá. Mas o apartamento está saindo 500 mil reais. Sim, o metro quadrado dessa localidade está saindo por 2 mil reais o metro quadrado. Então, o metro quadrado, 2 mil reais, esse apartamento, 500 mil reais. É o valor de mercado, senhora. O vendedor do passado. O vendedor do futuro, não. Porque metro quadrado é característica. O vendedor do futuro, o que é o intangível? A senhora já viu aquela área gourmet ali? Vi. Dá para fazer um almoço maravilhoso, um churrasco em família, muito gostoso. Tá vendo aquele quintal daquela casa, dessa casa? Tô vendo. Quantos filhos o senhor tem? 2. Qual o nome deles? Ah, eu tenho o Antônio e tenho a Maria. Então, os 2 vão poder brincar correndo, brincando aí de pega-pega naquele quintal. O senhor já entendeu isso? O que ele vende? O intangível. Para de vender característica. Ah, Luciano, não é importante característica? O que é característica? É o tecido, é a mola, é a espuma, é a estrutura. Tudo bem, é importante, mas é o básico. O que eu estou falando para você vender, quem vende mais no futuro agora é quem vende o essencial. O essencial tem mais efetividade. O básico não. O vendedor do passado foca no básico. O vendedor do passado foca em característica. É estrutura, é mola, é isso, é o tecido, é aquilo. Ele foca no que o produto tem. Mas ele tem que focar o que vende de verdade, é o essencial. É o que o produto faz, é os benefícios. No caso do apartamento, é o metro quadrado. Não! Isso tem preço? Você vê um cliente falando que os filhos vão brincar, correndo no quintal, isso tem preço? Mesma coisa é o colchão. Você fala, dona Maria, essa fibromialgia que a senhora tem, essa dor que te incomoda há 20 anos, quando a senhora dormir nesse colchão, ele vai colocar uma postura correta na coluna, vai relaxar os músculos, vai liberar um hormônio chamado de endorfina. Encefalina, um analgésico e um anti-inflamatório poderoso que a senhora vai sentir no corpo todos os dias ao acordar. Isso tem preço, dona Maria? Eu pergunto a vocês, isso tem preço? Não. Isso tem valor. Começa a criar mais valor na sua demonstração. Ah, Luciano, o cliente quer preço, na internet está mais barato. É porque você acha ainda que no futuro de venda de colchão, o que vende é preço. Você não mudou sua mentalidade ainda. No futuro das vendas de colchão, o preço não vende. O que vende é você criar valor. Quando a senhora chegar, a senhora costura, a senhora é costureira, você fala para o seu cliente, se ela for costureira, quantas horas a senhora costura por dia? Ah, meu filho, eu costuro 10 horas por dia. Imagina a coluna na posição que a senhora fica, né? Deve doer o pescoço da senhora. Mas olha que gostoso, quando a senhora for dormir, a senhora vai dormir num conforto 7 estrelas. Os músculos, a senhora tem 639 músculos. Os músculos vão ter um relaxamento.
A senhora vai ter um sono reparador. Sabe o que é um sono reparador? Sabe quando a senhora fica imóvel, que alguém toca na senhora, a senhora não acorda, alguém chama a senhora pelo nome, a senhora está dormindo, a senhora não acorda, a senhora não ouve, a senhora fica imóvel. Isso é um sono reparador. Está reparando todos os danos causados na coluna durante o dia, na inflamação do cérebro, na inflamação do corpo. Está restaurando tudo no sono, mas sabe como? Nesse colchão. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Isso tem preço. Por isso que a nossa equipe, por isso que meus faixa preta vende colchão linha alta, de 10 mil para cima, para doméstica, para aposentado, porque se vende valor, criando valor. O preço é o que menos importa no futuro das vendas de colchão. Por isso que eu falo que muitos vendedores apanham na venda, porque não enxergaram isso ainda. Não enxergaram que hoje é criação de valor. Hoje não adianta. Claro que às vezes o cliente quer preço, ok? Mas você tem que mostrar valor para ele. O cliente chega na sua loja querendo saber preço. Eu concordo com você. Você chega na casa dele, ele quer saber preço. Eu concordo com você. Mas quando ele chegar na tua frente e ele querer preço, você tem que mostrar valor para ele. Aí o cenário muda. Aí tudo muda. Aí você sai da tática para a estratégia de vendas. Aí o cliente começa a sentir desejo de comprar o seu colchão. Porque você tem que entender essa mudança. O cliente quer preço, mas você mostra valor. Aí você muda o jogo. Anota essa aí que eu vou te falar agora. O cliente está na dele querendo preço. O cliente está na dele querendo preço, mas você está na sua querendo vender valor. Isso tem que estar na sua mente. O cliente está sempre querendo preço. Eu queria saber o preço. Ele só sabe perguntar isso. Mas em você, eu tenho que mostrar valor primeiro. Eu tenho que mostrar valor primeiro. Não entra na do cliente. Ele entra na sua. O que acontece às vezes no passado da venda? Às vezes você está no passado da venda que o cliente fala de preço e você entra na dele. Às vezes você até concorda com ele, e quando ele vai embora, você não vendeu, você fala assim até pro seu gerente, pro teu mentor, pro teu chefe, fala, pô, também na internet tá mais barato, no concorrente tá mais barato, é lógico, o cliente vai comprar o mais barato. Você não mostrou valor para ele. É lógico que ele vai querer preço. O cliente quer ver preço, mas não entra na dele. Ele tem que entrar na sua, se você vender valor para ele. A maioria dos vendedores não sabe diferenciar característica de benefício. Não sabe. Característica é tangível. Característica é do que o produto é feito. Às vezes fica muito bitolado no que o produto é feito. É mola ensacada, é mola de aço, é mola pocket, é tecido de bambu, fibra de bambu, é espuma de poliuretano, do que o produto é feito. Esquece de focar no intangível. O que é o intangível? É o que o colchão faz. Esse colchão vai adaptar o biotipo da coluna do senhor enquanto o senhor dorme. Cada um tem um biotipo, o senhor sabia? O que é um biotipo? Cada um tem um desgaste na coluna, cada um tem um tipo de dor, cada um tem um tipo de corpo, e esse colchão, ele se adapta a qualquer biotipo de corpo humano. Os engenheiros mudaram a molécula da espuma. Pode deitar, absorver, sinta o conforto. Olha que gostoso que ele faz. Sempre focando no intangível. Uma coisa eu garanto, a senhora vai dormir, a senhora vai ter noite, a senhora vai dormir, a senhora vai acordar muito mais disposta e muito mais disposto. A saúde da sua coluna vai melhorar muito. A saúde do seu sono será reparador. Será gostoso. Eu garanto para a senhora. Sabe uma coisa interessante que vocês têm que fazer? Eu me lembro muito bem que quando meus filhos eram pequenos, eu sempre quis dar um bom estudo para eles. Então eu ia em escola particular.
E aí, chegou o momento da primeira série, da segunda série, da primeira série, e a gente foi conhecer algumas escolas. E aí, alguns de vocês sabem disso, você vai na escola, e aí foi eu e a minha esposa, e a gente foi conhecer as escolas que a gente ia colocar os nossos filhos lá naquela escola. Aí vinha alguém para apresentar a escola para a gente, uma coordenadora andava com a gente pela escola, olha, essa escola tem aula disso, aqui aula daquilo, já tem aquela classe, tem aquilo, tem a cantina. E fui em outra escola, fui em 3 escolas naquele dia, uma me chamou a atenção. Uma coordenadora dessas escolas que eu fui, ela chegou e falou o seguinte, olha, eu não vou falar muito para o senhor, porque escola, a maioria é quase tudo igual. Quase tudo igual. Tem um bom ensino, nós temos um bom ensino. Tem uma boa estrutura, nós temos uma boa estrutura. Mas observe uma coisa. O senhor está vendo aquelas crianças ali brincar, correr, contente? Ah, estou vendo. O senhor está vendo aquele senhor que está ali do lado? É um coordenador. O senhor está vendo que ele está brincando com eles? Observe de longe, ele não está vendo a gente. Olha o carinho que ele trata as crianças. Olha a atenção que ele dá às crianças. Estou vendo. As suas crianças vão ser tratadas daquela forma ali. O que o senhor acha? O senhor vai poder trabalhar sossegado. Seus filhos vão chegar na sua casa alegres, com vontade de voltar no dia seguinte na minha escola. Ah, aquela coordenadora me ganhou na hora. Me ganhou, ela vendeu o intangível. Ela vendeu o intangível. O que você quer dizer com isso, Luciano? Ela mostrou para mim o que os meus filhos iam fazer e ganhar quando estivessem estudando ali, que os meus filhos iam ser igual aquelas crianças. Vamos colocar o nosso negócio aqui agora. Olha a importância de mostrar um depoimento para o seu cliente. Tá vendo essa senhora aqui? É a Dona Maria. Dona Maria, costureira, costura 10 horas por dia, eu tive na casa dela, conheci ela, o marido dela, ela está usando colchão, a coluna dela, ela tinha uma hérnia de disco aqui na cervical, muita dor, hoje ela não tem mais dor. Olha a foto dela com sorriso depois que ela adquiriu o produto, olha que sorriso gostoso, olha o áudio que ela tem aqui falando do produto, aí ela mostra o áudio, olha a importância, a senhora, aí você inverte, a senhora vai ter a mesma felicidade da Dona Maria costureira. A senhora vai ter o mesmo prazer que o seu João está tendo no nosso colchão. Olha ele aqui falando, olha ela aqui falando, olha ele aqui vivendo. A vida dela agora, ele diz que comprou saúde. A senhora vai ser igual essa daqui. Deu para você entender que o mercado mudou? Esse é o futuro da venda. Luciano, dá trabalho mesmo. É por isso que são poucos faixa preta. É por isso que são poucos que convertem muito. Porque fazer o que eu estou falando dá trabalho. Mas isso é vender o intangível. A maioria de vendedores do passado está acostumada a vender coisas. Você tem que vender saúde. Para de vender coisas. Para de vender colchão e venda saúde, e venda o alívio da dor, mas com profundidade, com ética, com verdade, com responsabilidade, com transparência. É isso que tem que ser. Tem que ser com transparência, tem que ser com verdade, tem que ser com responsabilidade. Você tem que diminuir o risco do cliente. Aí ele compra a linha alta. Aí você vende a linha que você quiser. Não é a doméstica, a costureira que não compra a linha alta, que compra o mais barato. É você que ainda não mudou. Esse exemplo da escola que eu te dei, eu espero que você entenda, enxergue esse futuro novo do mundo das vendas de colchão. A maioria de vocês estão acostumados a vender coisas, por isso não criam valor. Quanto mais complexa for uma venda,
mais você tem que diminuir o risco do seu cliente. O que você quer dizer com isso, Luciano? Você quer vender uma linha alta? É uma venda complexa. Você tem que diminuir o risco dele, dar o exemplo, mostrar depoimento, mas de uma forma com profissionalismo. Não a forma do passado. Ah, tem muito cliente satisfeito, senhora. Eu tenho um monte de gente satisfeita. Falar até papagaio fala. É falar e provar de um jeito sublime. Diminuir o risco do cliente. O vendedor do futuro de venda de colchão tem que ser um facilitador. Tem que ser um facilitador do processo. Tem que entrar na mente do cliente. Não é lábia. Não é empurroterapia. Não é falácia. É entrar na mente com argumentos fortes. Já dei o exemplo da criança. A coordenadora falou, seu filho, seu Luciano, será igual essas crianças. E eu vi as crianças todas alegres, brincando, satisfeitas. A senhora vai ser igual a Dona Maria. Olha o áudio dela. Por isso que é importante pegar áudio de depoimento, gravar o depoimento, tirar uma foto com o cliente. Metralhadora de depoimento. Mas você pula o processo, você burla o processo. Aí tem que demorar 2 horas numa casa, aí demora 3 horas numa casa, porque, ó, é só falar, é lábia, tá no passado. Demora 2 horas e às vezes não vende. Demora 3 horas e às vezes não vende. O cliente cansa. Por isso que tem que mostrar prova, vídeo, áudio, talão de pedido. O novo vendedor no futuro das vendas de colchão, anota essa, tem que migrar do preço para o valor. Tem que migrar do preço para o valor. Sai do preço, migra para o valor. Essa é uma das maiores dificuldades dos vendedores. Essa é uma das maiores dificuldades dos vendedores. Qual, Luciano? Migrar do preço para o valor. Só faz o básico. E o básico é fácil. O essencial dá trabalho. O essencial dá trabalho, mas é mais efetivo. Eu pergunto para vocês, Luciano, mas o básico? Vou fazer uma pergunta para você. Você está satisfeito? Seja sincero. Você está satisfeito com a sua efetividade aonde você trabalha? Se você é líder de equipe, você está satisfeito com a efetividade da sua equipe? Se você tem uma loja, você está satisfeito com a efetividade dos seus vendedores? Se você tem uma equipe, você está satisfeito com a efetividade deles? Ou se você é um vendedor, você está satisfeito com a sua efetividade? Se você tem uma equipe e você fala, não, Luciano, eu não estou satisfeito, minha efetividade está ruim. Por quê? Porque você está ruim. Você é o líder. Quem tem uma loja, a loja está ruim e é o dono, a culpa não é dos vendedores, a culpa é do líder. O que faz de novo? O que faz de novo? Ah, minha equipe é uma equipe de pangaré. Porque você é um pangaré maior. Porque você é um pangaré maior. Às vezes a sua equipe, às vezes você não está feliz com a sua efetividade. Ah, por que você está dizendo, Luciano? Por isso que eu criei um evento chamado de O Novo Mercado da Venda de Colchão. Um evento inédito. Um evento de 4 dias. 100% online, 100% gratuito. Onde, nesses 4 dias, eu vou te mostrar como que está o novo mercado da venda de colchão, o que você tem que fazer para melhorar a sua performance, para ganhar mais, para vender mais, para ter mais efetividade. Que dia vai ser, Luciano? 12, 13, 14 e 17 de outubro. O que eu tenho que fazer? É 100% online e 100% gratuito. Não tem custo algum. Depois, quando terminar a live, você vai debaixo da minha foto, tem um link. Você se cadastra. Será limitada as vagas. Não será para muita gente. É um grupo fechado.
Eu vou mostrar nesse evento que existe agora, de setembro para cá, um novo mercado na venda dos colchões, que muita coisa mudou e que se você não mudar, você vai ficar num passado. E se você ficar no passado, você não vende. Você só vai vender para quem quer comprar. Por isso que eu criei esse evento. O vendedor, às vezes, está nadando só num riozinho. Está nadando num riozinho. O que é nadar num riozinho, Luciano? É vender para quem quer comprar. E nesse novo mercado, e nesse futuro das vendas de colchões, existe um oceano que muitos tubarões, muitos vendedores faixas preta estão vendendo linha alta de 10 mil, de 12 mil, de 18 mil, de 20 mil. Meus faixa preta estão vendendo isso. Por quê? Está nadando no oceano. Um oceano. Por quê? Um oceano tem tubarão. Tubarão está lá no fundo, ele aguenta respirar mais, ele é mais forte, ele é mais resistente, ele cria valor. Eu sei que o nosso mercado, a nossa pegada, a gente toma muito não. Eu sei. Antigamente, no início da minha carreira, para fazer uma venda, eu fazia 10 visitas. Depois eu aumentei de cada 10 visitas, 2. Depois 3. Hoje, para você ter uma ideia, o meu faixa preta, o Sérgio, que tem uma performance de alto nível, hoje, ele de cada 10 visitas, ele fecha 6. Ele toma 4 nãos de cada 10. Ele tem uma alta performance. Por quê? Por quê? Porque ele segue um processo. Por quê? Porque ele segue um procedimento. Ele não fica 2 horas na casa de um cliente, 3 horas na casa de um cliente. Demonstração tem que ter um começo, um meio e fim. É 1 hora no máximo, e olhe lá. Agora, eu sei, eu gosto de falar com caras de vendas, mas com cara que vende. Cara que vende, né? Não, eu gosto de falar com gente que ralou a bunda mesmo, que vai lá, que toma um monte de não, mas não desiste. Porque tem muita gente que começa e não termina. Por quê? Porque tomou um monte de não, acha que é difícil. Quem disse que ia ser fácil? E na pandemia? Se de cada 10, eu tinha que fazer de cada 10 visitas uma venda, na pandemia tinha que ser 15 visitas para uma venda. E tá tudo bem. Era o mercado. O que você não pode desistir. O que não te mata te fortalece. Mas era 15. Tudo bem. Hoje é quantas? Hoje cada vez você tá melhor, você tá melhor, você tá melhor. O que você quer dizer com isso, Luciano? Que às vezes o vendedor de colchão tem que trabalhar muito no equilíbrio emocional. Você quer uma dica importante? Anota essa dica importante. Anota essa dica importante. Que nem na pandemia, né? Na pandemia. Na pandemia o mercado de turismo caiu. Na pandemia aconteceu isso. Na pandemia aconteceu aquilo. Não leva notícia ruim para o seu cliente. Anota essa dica. Não leva notícia ruim para o seu cliente. Não se fala de notícia ruim na casa. Não se fala de economia, não se fala de Bolsonaro, não se fala de pandemia, não se fala. Porque se você falar para o teu cliente, deixa eu ver a pandemia, nossa, como tá difícil, viu? Você cria um campo de força, de energia ruim. Aí o cliente fala, poxa, é mesmo, né? Tá difícil, hein? Bom, eu vou dar um tempo, vou pensar. Você tá jogando contra você, pô. A pandemia é um horror. Não. Você tem que mostrar para o cliente um futuro projetado. Um futuro promissor. Um futuro que ele tem que viver com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde, sem dor. Ele tem que viver melhor, que Deus deu a vida como o maior patrimônio que é bíblico, inclusive. Está lá em Atos dos Apóstolos, que o corpo humano é templo e morada do Espírito Santo, e que nós temos que cuidar desse templo. Como? O melhor remédio para o corpo humano é um sono reparador, segundo os médicos. Quantos anos tem o seu colchão? Meu colchão tem uns 10 anos. Já passou do prazo de validade. Olha o carro do senhor, garanto
Quantas vezes o senhor já trocou o seu carro? Quantas vezes em 10 anos o senhor já trocou seu carro? Ah, já troquei umas 3 vezes. E o seu colchão? Que é muito mais importante que o seu carro. Senhor, vamos resolver isso logo. O senhor troca de carro, mas não troca de colchão? Mostra um futuro projetado para o seu cliente. Não dê notícia ruim, não fale de nada de notícia ruim. Se ele puxar assunto de política, não discuta política. Se ele puxar qualquer assunto, não discuta futebol, não entre em polêmica. No futuro das vendas de colchão, não. Agora, quem está no passado vai ficar nessa. Sabe por quê? Você tem que mostrar um futuro projetado e promissor na venda do cliente. Claro que baseado na verdade, na responsabilidade, na transparência e na ética. Sempre isso. Sempre. Porque hoje, se o vendedor não tiver inteligência emocional, não vende. No futuro, não. Vendas é matemática. Se você, de cada 10 visitas, faz 3 vendas, isso tem que te acalmar. Por quê, Luciano? Se você tomou 7 nãos, você sabe que os outros 3 vai dar sim. Cara, e você se acalma. Isso é inteligência emocional. Eu tomei um não, tomei outro não, mas eu sei que de cada 10 nãos, 3 eu tenho sim. Minha conversão está nessa. Eu tenho que subir, mas minha conversão está nessa. Isso tem que te acalmar. Não desesperar você. Não pode te desesperar. Por isso que eu respeito muito quem trabalha com vendas. Porque não é molezinha. Vendas não é molezinha. Vendas não é fácil. E às vezes você faz tudo direitinho na demonstração, tudo certinho, tudo direitinho, mas não consegue fechar a venda. E tá tudo bem. Você está em paz com você, você fez o processo tudo direitinho, não aconteceu a venda, tá tudo bem. Não se cobre muito se você achar que você fez o processo certo. Por isso que alguns começam e alguns não terminam. Sabe por quê? Porque eles acham que vendas é ter sim de todos. Eles vê os faixa preta, ele vê o cara vender 100 mil, ele vê o cara vender 80 mil, 130 mil, 150 mil, ele vê, mas ele não vive o que o cara vive. Ele não vai lá, não rala a bunda igual o faixa preta rala, não toma um monte de não. Aí quando ele vai pro campo de batalha, ele vê que o campo de batalha machuca. Aí que ele faz? Ah, não, eu vou dar um tempo, obrigado, isso não é para mim. Você já viu alguma empresa boa que não vende? Não existe. Isso na pandemia ficou claro. Na pandemia só ficaram os bons de verdade. Ah, na pandemia muitas empresas quebraram. Já estavam quebradas. Só usaram a pandemia de muleta. Na pandemia a gente viu os bons, só permaneceu os bons. O que você tem que fazer? Primeiro cria valor, depois extraia valor. É isso que você tem que fazer. Venda, você tem que, fisionomia. É igual o filho. Quando você vê o seu filho de cara feia, você fala assim para ele, filho, muda a sua cara, tá tudo bem. Por que mudar a fisionomia ajuda? Porque a sua fisionomia, o seu corpo, obedece ela. E você consegue mudar ela. Então, se você acordar de manhã com cara feia, muda a fisionomia para um sorriso no rosto, seu corpo vai obedecer. Quem tem cara feia e acorda de cara feia é porque tem um cérebro infantil, não tem inteligência emocional. Entendeu? O que você quer dizer com isso agora? Nesse novo mercado, nesse futuro das vendas de colchão, você tem que aumentar a pressão da venda. Quando você estiver lá no ápice da venda, quando você estiver na emoção alta no fechamento, pede a venda. Pega lá o cartão, por favor, senhora. Não deixe essa energia cair. É hora de produzir. É hora de produzir. Pressão na produção, pressão ao produzir.
A emoção está alta na venda? Pede o cartão. Pede o cartão. O que você precisa? Eu acho que você precisa melhorar a sua aerodinâmica. Melhore a sua aerodinâmica na venda. Por quê, Luciano? Porque se você não corrigir e ajustar a rota nesse futuro, nesse novo mercado das vendas de colchão, você vai ficar para trás. O que você tem que fazer? Tracionar. É tração. Põe tração nas 4 rodas, pô. O que é pôr tração nas 4 rodas? Não fica 2 horas na casa do cliente. É 1 no máximo. E quando chegar no ápice, é pressão. Pega lá o cartão, por gentileza. É Visa ou é Master? É Cirrus ou Plus? Só vai pagar à vista ou a prazo? Isso é aerodinâmica. Isso é traçado. Isso é tração nas 4 rodas. Tem que comer sal, pô. Não é só açúcar, não. Você pode ser o melhor piloto do mundo. Mas se você tiver num carro ruim, num equipamento ruim, não vai adiantar nada. Você pode ser o melhor piloto do mundo, mas se o seu equipamento for uma bosta, você vai ser uma bosta. Pô, o que é o equipamento, Luciano? O equipamento é sua mente. Equipamento é a sua mente. A sua mentalidade que tem que estar boa, que tem que estar legal, que tem que estar bem, que tem que estar na pressão lá em cima, que tem que ajustar a aerodinâmica. O teu cérebro não. O teu cérebro você tem que às vezes mandar ele calar a boca. Como assim, Luciano? Sim, cérebro é igual um computador. Mente é a programação desse computador. A vozinha que às vezes fala assim pra você, pô, tá difícil, estão te passando, só cliente ruim, só isso, só aquilo. Manda esse cérebro calar a boca. Ouve o teu coração. Ouve teu coração. Vamos pra frente, vamos pra cima, pressão na venda. Quando tiver lá no ápice, lá na emoção, você sabe que é no máximo 1 hora. Não deixa essa energia cair. Quando o cliente falar que vai pensar, alguma coisa a energia tá passando. Quando o cliente fala que vai ver com o filho, alguma coisa essa energia passou. Peça a venda. Seja mais com tração nas 4 rodas. Vai pro traçado. Vai com pressão. Não brinca não nesse novo mercado. É tubarão, é mergulhar nas águas mais profundas. O cliente quer ver uma fortaleza na frente dele, quer ver um expert nesse novo mercado. Não quer falar o que ele sabe. Para falar para o cliente o que ele sabe, ele vai na internet. Eu quero ver você falar para ele. Eu quero ver você falar para ele que o sono, que a melatonina é o hormônio do sono e que ele não consegue dormir bem porque não está produzindo tanta melatonina, porque o colchão dele já passou do prazo de validade. Falar com responsabilidade, falar com verdade, falar com transparência. Isso é pressão na venda. Isso é não deixar a venda cair a emoção, cair a energia. Bora pra cima, bora pra frente. Já passou 1 hora, foi tão rápido que eu nem vi. Não esquece então, vai acontecer um evento inédito, incrível, o novo mercado das vendas de colchão, 100% online, 100% gratuito. São poucas vagas. Não é para todo mundo. É só para quem quer. Ok? Debaixo da minha foto tem um link, vai lá, se cadastra. Se tiver vaga ainda, corre e se cadastra. São 4 dias, em 4 dias você vai aprender muita coisa que você nunca ouviu falar. Tudo inédito. Ninguém tem. Vale lembrar que eu sou o maior captador de vendas de colchão do Brasil. Eu vou te ensinar você a captar cliente, eu vou te ensinar você a usar psicologia na venda do cliente, eu vou te ensinar você a trabalhar nesse novo mercado pós-pandemia, que muita coisa mudou. Obrigado por tudo, gente.